Como você viu na capa desse vídeo, eu vou te ensinar como fazer essa arte aqui do estilo NBA. Quer aprender dicas bem interessantes? Então fica comigo até o final dessa aula. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. A aula de hoje está sensacional. Entretanto, é uma aula avançada. Eu não vou dar todos os detalhes, passo a passo, de tudo aquilo que você vai fazer dentro do Canva. Mas sim, se você já tem certos conhecimentos da ferramenta, você vai conseguir entender e aprender como fazer essa arte que eu mostrei no início desse vídeo. Na boa, você vai aprender várias técnicas e eu acho que só por causa disso, eu acho que eu já mereço o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Se você quiser, você pode também se tornar um membro aqui do canal. Um valor pequenininho, mas que ajuda o canal pra caramba. E ainda você tem acesso a benefícios exclusivos. Então basta descer aí embaixo e clicar no botão Seja Membro. Se você quiser, você também pode participar da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aí embaixo na descrição. Gratidão imensa de você fazer parte desse meu sonho, desse meu projeto. Então, sem mais delongas, vamos pra frente do Canva que eu vou te mostrar como é que você faz essa arte na prática. Essa arte que você está vendo aqui foi feita totalmente no Canva, utilizando todos os elementos presentes dentro do Canva, tirando o logotipo do NBA que eu peguei lá do Google. E ela é derivada desse anúncio aqui que roda dentro do Instagram. Eu particularmente sou um cara que salva muito anúncio ou tiro print de alguns anúncios que eu vejo, porque serve de inspiração e referência para mim, inclusive para fazer essa aula. Então, muitas das técnicas que você irá aprender nessa aula, você vai poder utilizar para qualquer outro tipo de trabalho. É só uma questão de você explorar a sua criatividade. Então bora lá, passo a passo, ver como é que eu fiz essa arte aqui. Então aqui no início do Canva, criar um novo design, tamanho personalizado, 1080 por 1080 pixels, criar um novo design. Vai aparecer a nossa famigerada página em branco. E aqui eu já vou começar a trabalhar em cima do fundo. Olhando aqui a engenharia reversa, eu tenho um plano de fundo que é um ginásio de esportes, um ginásio de basquete, com tonalidade preto e branco. Aqui eu tenho um mockup de um celular com uma textura vermelha, mais o jogador de futebol e mais os textos. Na minha arte aqui eu incrementei um pouquinho mais, colocando alguns efeitos que eu vou ensinar na prática. Então volta aqui no início. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é já colocar uma cor de fundo. Eu vou colocar a cor preta de fundo. Vou vir aqui em elementos e vou pesquisar pelo termo Basketball Arena, porque aqui já vai me trazer duas imagens que eu vou utilizar nessa minha arte. A primeira é do ginásio, então vou escolher uma foto bacana. A que eu utilizei lá na minha arte foi essa aqui, com a quadra uma parte azul. Vou ampliar ela um pouco mais aqui na parte de cima para esconder um pouco dessas ferragens e vou deixar ela mais ou menos nessa posição. Vou tirar a saturação dela clicando aqui em editar imagem e vou baixar aqui a saturação para deixar preto e branco. Vou baixar um pouquinho também o contraste e vou baixar a transparência dele para deixar um visual um pouco mais escuro aqui no fundo. Beleza. Aqui na nossa imagem também, perceba que do lado direito é um pouquinho mais escuro, para dar destaque no telefone aqui. Então volta aqui meu design, venho aqui em elementos, vou pesquisar pelo termo Gradient. Lembrando que a melhor forma de você buscar por elementos dentro do Canva é em inglês para você ter melhores resultados. Então o elemento que eu vou utilizar é esse gradiente aqui, que eu já utilizei em várias outras aulas. Ele tem um lado com cor e do outro lado ele é transparente. Então eu vou colocar as duas cores presentes nesse gradiente aqui em tons de preto também, para ele sumir com esse esbranquiçado do gradiente. Só que aqui eu preciso dessa parte preta aqui do lado direito. Então seleciono a imagem, vou aqui em cima, clico em inverter horizontalmente e pronto, está invertido. Vou ampliar esse gradiente para ocupar toda a imagem e vou levar um pouquinho mais para a direita, para ficar apenas nessa área aqui. E vou bloquear ele para não correr o risco de eu movimentar enquanto faço as demais artes. Então beleza, o nosso fundo, o nosso background já está criado. Agora a próxima etapa é fazer esse telefone aqui. Como é que a gente faz aqui dentro do Canva? Primeiro eu vou adicionar uma textura. Novamente aqui em elementos eu vou pesquisar pelo termo Rusted, que é como se fosse ferrugem, enferrujado. Eu só preciso de uma textura, tá? Aqui não dá para definir que textura que é, então pode ser aleatória. Então eu acredito que a textura de ferrugem ajuda com isso. Então eu vou adicionar ela aqui na minha área de trabalho. Vou vir aqui em editar imagem, pois eu não quero que fique nessa cor, eu quero que ele fique na tonalidade de vermelho. Depois que eu clico em editar imagem, eu vou vir aqui embaixo em Dual Tone, clico em ver tudo, vou escolher qualquer um desses Dual Tones que aparece aqui, clico uma vez, clico mais uma vez para poder editar, e aqui em sombras eu vou colocar preto, e aqui no destaque eu vou colocar vermelho. Desço aqui embaixo em aplicar, aguardo alguns instantes para aparecer de novo a opção de aplicar, apareceu, clico em aplicar, então o efeito está aplicado. Agora é necessário pegar essa textura para colocar dentro do mockup de celular. Como faz isso aqui dentro do Canva?
Também continuando aqui na área de edição de imagem, com a imagem selecionada, vou vir aqui em Smart Mockups, vou clicar em ver tudo e aqui eu vou escolher o mockup que melhor me agrada. Como no nosso exemplo lá, é um mockup de um celular sozinho. E o mockup que eu utilizei foi esse mockup aqui, Fone 20. Clico nele e ele automaticamente vai pegar essa textura e vai inserir dentro desse mockup. Adicionou, clico aqui em aplicar, aguardo alguns instantes para que o efeito seja aplicado literalmente, aí clico novamente em aplicar. Beleza, o efeito foi aplicado. Só que eu estou achando que a imagem está um pouquinho escura. Então, continuando aqui na edição de imagem, vou vir aqui em ajustar, ver tudo. Vou aumentar um pouco mais o contraste e vou aumentar um pouco mais o brilho. Assim eu ganho um pouco mais de vida no vermelho e o celular aparece um pouco mais aqui nesse fundo mais escuro. Beleza? Já posso deixar o celular no tamanho e na posição que eu quero, então vou ampliar ele um pouco mais. Acho que desse tamanho aqui tá bacana. Vou posicionar ele aqui do lado direito, nessa posição. E também vou bloquear, pois eu não quero movimentar ele. Próxima etapa, o jogador de basquete. Então eu volto aqui em elementos, vou pesquisar novamente por Basketball Arena. Ou poderia ser Basketball Player, que iria aparecer várias imagens de jogadores de basquete. E a imagem que eu utilizei na minha arte está um pouco mais aqui abaixo. Então, rodei bastante aqui. A imagem que eu utilizei foi essa aqui. Clico nela, aparece aqui na minha área de trabalho. Com a minha imagem selecionada, vou vir aqui em cima em editar imagem. Vou clicar em cima de remover fundo e automaticamente o Canva vai retirar todo o fundo dessa minha imagem, deixando apenas o jogador. Gostei do jeito que está, tá tudo certinho. Clico em aplicar e aguardo o recorte ser aplicado de fato na minha imagem. Aplicou. Agora eu posso dar um crop aqui nessa imagem para não ocupar muito espaço. Assim eu consigo movimentar a minha imagem melhor. Beleza. E agora eu vou inverter a posição desse jogador. Com a imagem selecionada, subo aqui em cima em inverter. Inverter horizontalmente e pronto. Aqui eu já vou aproveitar e para criar esse efeito, essa ilusão, que ele estivesse saindo do celular com uma situação 3D, eu já vou cortar aqui a lateral direita dele. Bem próximo aqui do cotovelo. Então pego aqui a alça lateral direita e chego próximo aqui do cotovelo. Beleza. Já posso ampliar esse jogador para deixar próximo da dimensão que eu quero. Que nesse tamanho tá legal. Beleza. Com a minha imagem selecionada, agora eu já vou aplicar o efeito de sombra para dar mais um destaque ainda para essa imagem. Então, com o jogador selecionado, continuando aqui em editar imagem, eu vou descer aqui embaixo na opção sombras, ver tudo. E eu vou utilizar sombra projetada. Clico novamente para editar essa sombra. Aqui abaixo à direita eu vou colocar apenas abaixo. Vou aumentar mais essa distância. Vou aumentar o desfoque e vou aumentar a transparência. Deixar um pouco mais escuro assim. Fica interessante. E clico em aplicar. E aguardo novamente o efeito ser aplicado. Vai aparecer de novo o botão de aplicar. Só aguardar alguns instantes. Apareceu, clico em aplicar de novo. Beleza, efeito aplicado. Agora eu vou alinhar o corte de jogador com a lateral do telefone. Então vou ajustar ele aqui até ele encostar para passar essa sensação que ele estava saindo de dentro do telefone. Vou subir um pouco mais para a bola ficar acima do telefone. Aqui nessa posição tá legal. Agora aqui no meu exemplo tem esse efeito de iluminação, como eu fiz aqui dentro do Canva. Novamente eu venho aqui em elementos, que é a nossa chave principal para tudo aqui dentro do Canva. E vou pesquisar pelo termo Light Effect. E aqui eu utilizei dois elementos. Esse primeiro aqui, que ele é mais fechado, então clico nele e aparece aqui no centro da tela. Só que eu não quero ele branco, então eu vou clicar em editar imagem e vou descer até Dual Tone. Vou escolher qualquer cor aqui, clico nele. Vai ficar zoado assim mesmo, normal. Clico novamente para poder editar. E aqui eu vou alterar e colocar as cores que eu quero. Nesse caso, eu quero que ele fique com tonalidade amarela, então seleciono as duas cores aqui em amarelo, pode ser o mesmo amarelo, e clico em aplicar. Aguardo o efeito ser aplicado. Vai aparecer o botão de aplicar novamente. E então, depois que eu clicar novamente em cima aqui do aplicar, o efeito fica certinho. Então, só aguardar mais um pouquinho e pronto, o efeito está aplicado. O que eu vou fazer agora? Também vou cortar a lateral desse efeito. Vou colocar do lado aqui do telefone. Vou ampliar ele bastante. E vou colocar na posição que eu acho que fica bacana. Aqui. Tá legal. Vou deixar bem alinhado aqui com o telefone, com a lateral a moldura do telefone. Beleza, tá ok. Agora eu vou enviar esse efeito para trás do jogador. Botão direito do mouse, mover para trás. Tá atrás do jogador. Vou dar um pouquinho de transparência nele, clicando aqui na transparência. Vou baixar um pouco mais essa transparência, só para ficar com esse efeito um pouco mais alaranjado. E agora eu vou adicionar um outro efeito de iluminação. Volto novamente aqui em elementos, pesquiso pelo termo Light Effect novamente e agora vou pegar o primeiro. Clico nele, acho que o tamanho tá legal, dá para ampliar um pouco mais. Vou colocar na posição que eu quero aqui. Antes vou cortar aqui a lateral direita, aqui mais ou menos, para deixar esse flare aparecendo pelo menos a metade. Vou alinhar aqui com o celular também. Eu acho que posso subir esse flare um
pouco mais. E vou baixar um pouquinho a transparência dele aqui, vou colocar como 90. Beleza, então esse lado aqui do jogador já está feito. Agora eu vou começar a inserir os textos. Aperto a tecla T no teclado, que é uma tecla de atalho, para já começar a inserir o texto. Nesse caso aqui eu vou inserir o Veja Todos os Jogos ao Vivo. Vou ampliar ele aqui, vou colocar ele aqui na lateral direita, vou colocar ele alinhado à esquerda e vou deixar ele todo em caixa alta. E a fonte que eu utilizei aqui, que parece com a fonte aqui do anúncio, chama-se Ready Now. No caso, especificamente a Ready Now 3138. Seleciono ela, ela aparece aqui na minha área de trabalho. Vou deixar ela no negrito e vou trabalhar os espaçamentos dela que não ficou legal. Vou clicar aqui na área de espaçamento, vou diminuir o espaçamento entre linhas e vou aumentar um pouquinho o espaçamento entre letras. Para mim, nesse tamanho está ok. Vou ampliar esse texto um pouco mais e vou deixar alinhado com o topo do celular. Acho que dá para ampliar um pouco mais o texto e alinhar com o topo do celular, trazer um pouquinho mais para dentro aqui. E vou fazer o seguinte, aqui no meu modelo eu coloquei o texto atrás da mão do jogador, que passa essa sensação interessante para a arte. Então com a imagem selecionada, botão direito, mover para trás, mais uma vez, mover para trás e está atrás da mão do jogador. Como aqui a mão dele está logo acima da perninha da entrada interna do G, talvez dificulte a leitura. Eu vou selecionar o jogador e vou fazer o seguinte, eu vou ampliar ele um pouco mais para que eu consiga descer ele e livrar um pouco a mão dele da letra G. Assim fica fácil de fazer a leitura e também a bola aparece mais aqui acima do celular. Acho que assim tá ok da leitura. Acho que todos esses elementos aqui eu também já posso bloquear, pois eu não vou movimentar. Então seleciono eles e venho aqui em bloquear. E beleza, agora eu vou inserir os outros textos. Vou adicionar esse NBA League Pass. Nesse caso eu quero alinhado à esquerda e não é tudo caixa alta. Posso diminuir um pouco mais ele. Vou deixar ele aqui próximo da lateral esquerda e vou diminuir o espaçamento entre linhas. E beleza. Agora vou vir aqui no Google e vou pesquisar pelo termo NBA Logo para ir em busca do logotipo da NBA. Eu poderia ir em busca do logotipo transparente? Poderia, mas eu ia ter que pesquisar, salvar no meu computador e fazer o upload tipo Canva. Aqui eu vou fazer de uma forma mais prática e rápida. Vou pegar um logotipo da NBA que tem o fundo preto. Nesse caso aqui, esse aqui tá bacana. Botão direito no mouse, copiar imagem, volta aqui no Canva, colo, vou diminuir aqui esse corte aqui para deixar apenas o logotipo aqui da NBA. Vou vir aqui em cima em editar imagem e clico em remover fundo e aguardo a mágica do Canva de remover o fundo. Estou de acordo, clico em cima em aplicar. Posso cropar essa imagem aqui para deixar apenas o ícone da NBA. Vou colocar ele aqui do lado do texto NBA League Pass. Vou diminuir para ficar na altura desse texto. Aqui tá legal. Seleciono esses dois aqui e alinho com o texto da parte de cima. E posso subir um pouco mais porque embaixo vai ter um botão. E agora para criar esse botão, eu venho novamente aqui em elementos, vou vir aqui em linhas e formas, ver tudo. Vou pegar o retângulo com cantos arredondados, vou jogar ele aqui para baixo, vou diminuir na altura, abrir na largura, diminuir de forma proporcional. Acho que mais ou menos esse tamanho aqui tá legal. E agora eu vou alterar a cor dele para que ele pegue a tonalidade do ícone da NBA aqui. Com ele selecionado, clica aqui na cor, na paleta de cores, conta-gotas, e pego o tom aqui do logotipo NBA, show de bola, e vou adicionar o texto experimente grátis. Pronto, vou diminuir agora esse texto e vou posicionar em cima desse botão, vou tirar o negrito dele, vou deixar um pouco mais para a esquerda e vou fechar um pouco mais esse botão. Beleza, baixar um pouco mais esse logotipo aqui e jogar o botão um pouco mais para a esquerda, tudo alinhado à esquerda. Ah, tá faltando um detalhezinho que é um flare aqui na parte de cima do celular. Um flare como esse aqui, bem suave. Então venho aqui novamente na minha arte, elementos, posso pegar esse mesmo efeito aqui, vou posicionar ele aqui em cima, vou diminuir de forma proporcional, mais ou menos assim tá legal, aqui nessa posição, e vou baixar a transparência dele. Acho que assim tá ok. E pronto, tá feita a nossa arte com esse efeito, com a sensação 3D, como se o jogador estivesse saindo do celular, com vários outros efeitos para dar um pouquinho mais de charme, um pouquinho diferente da arte original, mas que com certeza você aprendeu várias técnicas, vários efeitos, várias combinações que podem te inspirar a criar várias outras artes. Então tá aqui ambas as artes, uma ao lado da outra, a arte que eu acabei de fazer aqui no Canva junto com você, e a arte original publicada no Instagram. Então note que tudo que você precisa é um pouco de criatividade e conhecimento da ferramenta. Você conhecendo a ferramenta, todo o potencial da ferramenta e unir a criatividade, você consegue fazer artes similares a artes profissionais. E lembra que eu comentei a respeito de você se tornar um membro aqui do canal? Então, um dos benefícios dos membros, no caso os designers padawans, é que eles terão acesso a esse arquivo. Então, Design Padawan, você que é membro aqui do canal, você terá acesso a esse arquivo que eu acabei de fazer no Canva. Ah, e provavelmente você vai falar, ah, Rodrigo, fica fácil, você utilizou o Canva Pro.
Exatamente, eu mostrei o Canva Pro para mostrar o potencial da ferramenta. Você não necessariamente precisa utilizar outra ferramenta ou sair fora para fazer as suas artes. Dá para fazer coisas bacanas dentro do Canva Pro. E se você quiser se tornar Pro, você pode experimentar a ferramenta durante 45 dias de forma gratuita. Sabe como? Desce aí embaixo. Clica no meu link na descrição. Então, durante 45 dias, você pode utilizar a ferramenta de forma gratuita. E aí, me diz, o que você achou da aula e da dica de hoje? Imaginou que era possível fazer algo assim dentro do Canva? Quero saber a sua opinião. Desce aí embaixo e deixa nos comentários. Se eu entreguei valor para você nessa aula, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixe comentário, crítica ou sugestão. Considere também se tornar um membro aqui do canal com valor pequenininho, mas que me ajuda pra caramba. Quer aprender a fazer outras artes no Canva? Aí embaixo também tem um link de uma playlist só de Canva aqui no canal. E eu deixo com você aqui do lado outros 2 vídeos para você continuar o seu aprendizado de designer gráfico. Então é isso, design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais. Fui!